Vamos abrir as nossas Bíblias, 2 Coríntios capítulo 13, e versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Antes de entrar aqui, querido, nesse texto, esse mês nós falamos muito sobre a família, desde as ministrações na igreja, como as ministrações na célula. Eu gostaria de saber, ainda que essa pergunta seria particular para os irmãos, mas eu gostaria de saber nessa noite, teve um aproveitamento para a sua vida? Esse mês da família, com tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que você foi ministrado, os estudos, falando sobre o que é a família, o que Deus quer com a família, qual que é o propósito de Deus com a família, a bênção de Deus sobre a família. Eu lembro que na penúltima lição, na última lição, nós estudamos sobre os papéis de cada um na família, o papel da esposa, o papel do esposo, dos filhos, do casal, da família. Então nós temos que refletir muito sobre isso. Nosso país tem passado por uma grande perseguição. As famílias têm passado por perseguição, a igreja tem passado por perseguição. E nós temos que nutrir a nossa família com o amor de Deus, nutrir a nossa família com a comunhão do Espírito Santo, com relacionamento, com a fé. Esse é o seu papel como cristão. A sua casa deve ser a igreja, a sua casa deve ser a referência da igreja. Antes de sermos igreja fora, nós precisamos ser igreja dentro. A nossa casa é a maior referência da igreja na terra. Por isso que a Bíblia diz, Paulo diz para Timóteo: aquele que não cuida dos seus, negou a fé, é pior do que infiel. Aquele que não cuida da sua casa, dos seus, como cuidará da igreja de Deus? Eu sei que ali Paulo está se referindo especialmente de líder para líder, né, para um obreiro de Deus. Mas se eu, como obreiro de Deus, não cuidar da minha casa, como que eu vou cuidar da igreja? Aí eu pergunto aqui nessa noite para você que é líder da sua casa, seja homem, seja mulher também, que lidera sobre os seus filhos. Se você não cuida da sua casa, que é a sua família, como que você vai cuidar das coisas de Deus? Eu estou falando isso para você refletir sobre tudo que nós falamos nesse mês. Porque a primeira igreja é a sua vida, é a sua casa. A primeira instância da igreja é a sua família. A primeira instância do reino de Deus é o seu lar. E quando nós falamos de lar, nós não falamos de casa, porque muita gente tem casa, mas poucos têm lar. O lar é a comunhão, o lar é o fogo, o lar é o relacionamento, o lar é todos estarem juntos em comunhão. Tem muita gente que tem casa, e casa boa, confortável, agradável, mas não tem lar, não tem comunhão, não tem amor, não tem diálogo. Por quê? Porque falta a essência, falta a presença de Deus, falta o amor de Deus. Então ter casa talvez é muito fácil, mas ter lar depende da presença de Deus. E tem muita gente que tem casa, tem do bom e do melhor, mas não tem o melhor, que é a essência da presença de Deus. Na região sul do país, as pessoas têm no meio da sua sala lareira. Quantos já viram uma lareira? Né? É para colocar lenha, para acender o fogo, para aquecer a sala. Qual é o fundamento desse aquecimento? De aquecer a sala, de trazer calor. E todos vão se assentar junto para quê? Para conversar, para ter comunhão, relacionamento. Esses dias eu passei na frente da casa de uma família, estava o pai sentado na cadeira de área com o celular, a mãe do outro lado com um celular, o filho do outro lado com outro celular, e cada um no seu celular, conversando com alguém de fora. Eles estavam juntos, mas separados. E cada dia que passa nós vemos isso, essa falta de comunhão, essa falta de apego, falta de amor, frieza, distanciamento. E é isso, querido, que o inimigo quer nas famílias. É isso que o inimigo quer no casamento, quer no relacionamento dos pais com os filhos. Cada um correndo atrás dos seus objetivos, das suas metas, dos seus planos, dos seus sonhos. E a família se desfacelando, se desmembrando, se distanciando. E nós como igreja temos o propósito de trazer, de manifestar a comunhão. E esse texto que eu li, tão simples, mas que retrata a bênção de Deus sobre a vida da igreja. Essa era a forma como os apóstolos abençoavam a igreja.
no final das suas reuniões, dos seus cultos, dos seus momentos de comunhão. Paulo deixa um exemplo aqui quando ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo. O que é a graça do Senhor Jesus Cristo? A graça, querido, é o favor de Deus. A graça é a manifestação do favor de Deus. E esse favor foi manifestado através de Jesus. O que é a graça? Graça é o favor imerecido. Mesmo sendo eu e você pecadores, Jesus veio e morreu por nós, manifestou a sua graça. Graça, favor de Deus, a bênção de Deus, a misericórdia de Deus foi manifestada através de Jesus. Por isso ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo. Só Jesus tem graça, só Ele. E Ele manifestou isso para conosco. Eu e você, nós não merecíamos o dom de Deus. Eu e você, nós não merecíamos o amor de Deus. Não merecíamos a bondade, a misericórdia, porque nós éramos pecadores, irreconciliáveis com Deus. A Bíblia diz em Romanos 3, 23, no capítulo 3, se você ler ali, a Bíblia diz que não havia ninguém que buscasse a Deus. Não havia disposição no coração de nenhum homem buscar a Deus. Por quê? Porque nós não tínhamos a essência para buscar a Deus. Nosso coração estava afastado, distanciado, não queria saber de Deus, não tinha interesse pelas coisas de Deus. Mas então Jesus veio, manifestou o favor de Deus, mesmo sem eu merecer, mesmo sem você merecer. Ele foi lá e manifestou o favor, a graça. E a prova real disso que a Bíblia diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus. E quando ele fala do amor de Deus, ele fala da manifestação da vontade de Deus. Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho, que deu o seu Filho, segundo João 3,16. Deus nos amou. E pelo fato dele nos amar, ele veio até nós com graça, com favor, com bondade, com misericórdia, nos abraçou com esta graça. E uma vez que Deus nos amou, expressou o seu favor, e nós compreendemos e recebemos o seu favor, agora, depois de tudo isso, depois que o amor se manifestou, a graça abundou, porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde abundou o pecado, a imundícia, a imoralidade, tudo que é contra, que fere a santidade de Deus, o amor de Deus, onde abundou o pecado é quando eu erro o alvo, meu alvo é Deus, quando eu faço tudo que é contrário e que fere o coração de Deus. Onde abundou o erro, onde abundou a discórdia, a desunião, a desgraça, que é a ausência da graça, onde abundou a perdição, agora com a graça, tudo superabundou de Deus em mim e em você. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você vê que a palavra de Deus, quando você começa a ler, você começa a ver que as coisas de Deus são além das coisas humanas. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A Bíblia diz que quando eu e você pedimos alguma coisa a Deus, quando nosso coração está nele, a nossa vida está nele, Ele diz que Ele fará muito mais abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Quando você olha para a palavra de Deus, você vai ver que quando Deus faz alguma coisa, Ele sempre vai fazer além da nossa expectativa, vai sempre fazer além do nosso pedido, do nosso desejo, porque tudo que Deus faz, querido, Ele faz além do nosso pensamento, porque Ele diz que os meus pensamentos não são os seus pensamentos, não são, os meus caminhos não são os seus caminhos, porque as coisas de Deus são maiores, são mais excelentes, estão além da nossa imaginação. Deus manifestou o seu amor, veio com o seu favor, e agora, nesse momento, nós estamos vivendo na comunhão do Espírito Santo. A comunhão do Espírito Santo que vem ser, o que vem ser a comunhão do Espírito Santo. A comunhão do Espírito Santo, querido, nós podemos ver de duas maneiras.
através da comunhão do Espírito Santo em nós, nós temos a comunhão com Deus na vertical e na horizontal, a comunhão com os nossos irmãos. Sem o Espírito Santo é impossível termos uma comunhão com Deus, termos uma comunhão com os irmãos. Comunhão do grego koinonia, relacionamento, interação, algo profundo de alma que vai nos ligar dia após dia. Se você olha para o contexto da igreja de hoje, como a gente costuma dizer, a igreja rodoviária, as pessoas entram, saem, cada um procura a sua bênção, cada um lutando pela sua causa. Você entra numa igreja dessas igrejas grandes, acaba o culto, ninguém cumprimenta ninguém, todo mundo sai, como se alguém entrasse para buscar alguma coisa, resolvesse o seu lado e fosse embora. O seu irmão do seu lado faz de conta que ele nem existe, cada um atrás da sua causa. Então isso não é comunhão, isso não é igreja. Quando você olha para a igreja de Atos, quando você lê o livro de Atos, você vai ver a postura dos irmãos diante do Espírito Santo. Eles estavam juntos, se reuniam juntos, eram unânimes, oravam juntos, participavam da comunhão juntos, tinham o mesmo pensar, tinham a mesma visão, o mesmo coração, entendiam o que era igreja, unidade, vida no Espírito Santo, vida de devoção, vida de piedade, vida de simplicidade. Ninguém queria ser melhor do que ninguém. Eu creio que as irmãs que entravam na igreja, ninguém queria ficar mostrando o seu cabelo, o seu sapato, a sua roupa. Os irmãos que gostavam de mostrar o sapato também, né? Não tinha isso. Hoje a igreja ficou elitizada, ela ficou opulenta. E por causa de muitas coisas, querido, que aconteceu na igreja, a comunhão foi se esfriando. Porque uns se acham mais do que o outro, uns são melhores do que os outros. Se você olha para Atos, você vai ver a Bíblia dizendo que todos tinham tudo em comum. Aqueles que tinham mais posses, eles vendiam as suas posses e levavam aos pés dos apóstolos. E aí aqueles que não tinham nada, recebiam para as suas vidas. E todos viviam uma vida comum, em harmonia. O irmão não tinha, o irmão que tinha mais, pegava o seu a mais que ele tinha, levava aos pés dos apóstolos, e os apóstolos repartiam tudo de forma ordenada para todos os irmãos, e eles viviam uma plena comunhão. Ninguém se achava mais do que o outro, ninguém era melhor do que o outro, havia uma harmonia. O Espírito Santo operava com sincronia no seio da igreja, as orações eram respondidas. Por isso você vai ver o relato de Atos dos Apóstolos, após o batismo com o Espírito Santo, capítulo 2, você vai ver Pedro pregando o primeiro sermão após ser batizado pelo Espírito Santo. Após a plena comunhão do Espírito envolvê-lo, a unção de Deus envolvê-lo, você vai ver Pedro ministrar o primeiro sermão, ele ganha quase 3.000 almas com a sua pregação. Porque os irmãos estavam unânimes na oração, unânimes no mesmo coração, vivendo como igreja, sendo igreja, manifestando a sua igreja. Jesus disse: eu edificarei, pois, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que ele está dizendo? Que nós estamos caminhando dia após dia como igreja, sendo edificado por Ele, e nós estamos rompendo contra as portas do inferno. Tem muitos crentes, tem muitas igrejas que as portas do inferno estão vindo sobre eles e parando a vida deles. Mas Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, elas não prevalecerão contra ela. Significa que eu, vivendo debaixo da comunhão do Espírito Santo, eu vou romper contra as portas do inferno que vêm contra a minha vida. Eu já tenho autoridade, revestimento de Deus para fazer isso. Mas eu preciso compreender o que é ser igreja. O que é ser igreja? Qual é a maior visão da igreja? A igreja, ela foi tirada para fora. Por isso o termo eclésia, também do grego, diz, o significado real é tirados para fora. Ah, pastor, tirado para fora da onde?
tirado para fora do mundo. Por isso que Jesus disse: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Mas num contexto espiritual, nós estamos fora do sistema do mundo. Por isso que a igreja é odiada, por isso que a igreja é perseguida, por isso que Satanás bate contra a igreja, porque a igreja não se molda ao mundo, ela vai contra o mundo, ela rompe contra as portas do inferno. A igreja verdadeira, ela não para diante desse mundo, ela não se rende a esse mundo, ela não se embaraça com negócios desta vida, porque ela sabe quem ela é, ela sabe o Deus que ela tem, e ela sabe quem está edificando ela, quem está fortalecendo ela. Nós temos uma comunhão, querido, nós temos alguém que gera comunhão em nós, essa pessoa maravilhosa que está dentro de você, o Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo diz: a graça do Senhor Jesus, o favor de Jesus. Depois ele fala: o amor de Deus, foi a manifestação de Deus, o amor, através da sua graça, do seu favor. E agora ele diz: e a comunhão do Espírito Santo, a comunhão que nos faz ficar de pé, a comunhão, primeiro a comunhão minha com Ele. Como está a sua comunhão com o Espírito Santo? Como está a sua vida com o Espírito de Deus? Como está a sua comunhão diária com o Espírito de Deus? Como está a sua comunhão com os irmãos? A sua comunhão com Deus? Comunhão, relacionamento, vida diária. Vida diária com Deus. Comunhão com o Espírito de Deus. Às vezes nós falamos de comunhão, tem muita gente que pensa que comunhão é estar junto no culto apenas. Eu vou no culto e eu tenho comunhão com os irmãos. Eu vou numa festa, eu participo de uma festa, né? Um jantar na casa do irmão, da irmã. A gente participa junto para tomar um tereré. Isso até pode retratar a comunhão, querido. Mas ele está falando de algo mais profundo. Profundidades em Deus, onde não só as coisas externas vão mostrar que nós temos comunhão, mas que o nosso coração está ligado intimamente com os nossos irmãos, porque o mesmo Espírito que está nele está em mim, o mesmo que está em mim está nele. Por isso a Bíblia diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito de Deus, ele testifica com o meu e o seu Espírito que nós somos filhos de Deus. Quando você encontra um filho de Deus na rua, o seu Espírito, o Espírito de Deus que está em você, testifica com ele, porque o Espírito Santo também está nele. Essa é a resposta, esse é o toque da comunhão do Espírito. Mas quando nós vivemos a comunhão intensa, por que na igreja de Atos nós vimos tantas maravilhas acontecer? Você vai ver Pedro passando e a sombra dele passando pelos enfermos, eles sendo curados. Você vai ver os lenços de Paulo sendo levados para aqueles que estão enfermos, são curados. Você vai ver Pedro saindo da prisão de forma miraculosa, sendo solto de forma miraculosa. Você vai ver Paulo e Silas orando, cantando na prisão, perto da meia-noite. Deus abrindo o cárcere para eles, acontecendo coisas espetaculares. Por quê? Por que essas coisas aconteciam na igreja primitiva e muitas vezes não acontecem na igreja de hoje? Porque na igreja primitiva, querido, os irmãos não falavam mal uns dos outros. Na igreja primitiva, os irmãos oravam unânimes. Na igreja primitiva, os irmãos não mentiam. Na igreja primitiva, os irmãos tinham comunhão com o Espírito Santo. Na igreja primitiva, os irmãos amavam verdadeiramente, não eram hipócritas. Na igreja primitiva, os irmãos viviam a verdade da Escritura. Eles amavam amar a Deus, eles amavam amar os irmãos, eles amavam o caminho de Deus. Na igreja primitiva, a essência da presença do Senhor estava com eles. Eu me lembro de Atos 5, quando Ananias e Safira, eles venderam parte da sua herdade, como a Bíblia diz, e foram levar aos pés dos apóstolos, mas reservaram uma parte para eles. E eles mentiram. E Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: por que vocês mentiram a Deus? Por que vocês fizeram esse caso no coração de vocês? Por que vocês resolveram isso no interior de vocês, mentindo contra o Espírito Santo?
E a Bíblia diz que Ananias caiu duro, caiu morto, porque disse: você não mentiu a homens, você mentiu a Deus. A comunhão era tão intensa na igreja primitiva, era tão profunda entre os irmãos, que qualquer um daqueles que fizesse alguma coisa fora do padrão da comunhão, Deus o destacava entre eles. Ele ficava notório, porque ele saía da comunhão, ele era visto, porque a própria presença de Deus denunciava aquele que saía da comunhão. Comunhão que eu estou falando, querido, não é o que nós talvez pensamos, as brincadeiras, nós nos reunimos para comer, não é só isso. Estou falando comunhão de alma, de verdade, de não falar mal do meu irmão, de não julgar o meu irmão, mas de entender que ele é tão precioso, ela é tão preciosa como eu diante de Deus. Comunhão que eu falo é ter os olhos bons sobre as pessoas. E saber que, assim como aquela pessoa tem erros, tem falhas, eu também tenho. Que nós somos imperfeitos. Se nós quisermos ver a unção, a presença de Deus atuando em nossas vidas, nós temos que viver em comunhão. A comunhão já foi exposta, foi entregue para cada um de nós, o Espírito Santo. Ele é a comunhão de Deus em nossas vidas. Ele é a expressão de Deus nas nossas almas. Mas nós temos que dar lugar ao Espírito de Deus. Efésios 4, 27 diz assim: não deis lugar ao diabo. Ora, ele diz, bem claro, não deis lugar ao diabo. Significa que eu e você podemos dar lugar. Mas ele diz, não deis lugar ao diabo. Depois ele diz através de Tiago: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo. Por que eu tenho que chegar a Deus? Deus já promoveu tudo para que eu chegue a Ele. Porque no passado ninguém podia chegar a Deus. Mas agora existe uma presença. Existe uma pessoa que não é uma força que nos leva a Deus. E essa pessoa se chama Espírito Santo, que está em nosso meio. Amém? Espírito Santo, Espírito de Deus. Ele é o Consolador. Ele é o dono da comunhão. Ele que gera comunhão na nossa vida. E nós, querido, como igreja, se nós não manifestarmos a comunhão, nós não manifestaremos o Espírito Santo. E há 3 coisas para as nossas vidas aqui que eu quero ressaltar: o testemunho, o serviço e a comunhão. Uma verdadeira igreja, ela é perseverante. Uma igreja verdadeira, uma igreja de Deus. Quando eu falo igreja, eu sei que muitos já vão pensar na placa, vão pensar nas 4 paredes. Não estou falando disso. Estou falando da igreja. Quem é a igreja? Bata no peito e diga: eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Uma igreja perseverante, verdadeira, genuína, ela deve pregar a palavra de Deus. Uma igreja perseverante e verdadeira deve ministrar a palavra de Deus. Ela deve expor o evangelho de Deus. Uma igreja verdadeira, ela deve ensinar a palavra de Deus. E uma igreja verdadeira, ela deve servir os seus irmãos, servir o seu próximo. Ela deve ter testemunho, serviço e comunhão. Se ela não tiver essas 3 coisas nela, na sua essência, ela pode ser um clube, ela pode ser um Rotary Club, ela pode ser uma associação, ela pode ser o que ela quiser ser, mas ela não será uma igreja. Se ela não tiver testemunho, comunhão, serviço, ensino, pregação, ela não será uma igreja. Ela pode ser qualquer outra instituição na terra, pode ser até um clube, mas não será uma igreja. Por quê? Porque o Espírito Santo nos capacita a viver essa essência do reino. Quando você olha, você lê o texto, lê a igreja de Atos, ela é o maior modelo de igreja para as nossas vidas. Nós podemos adaptar qualquer visão dentro da igreja, mas se dentro dessa visão nós não tivermos a visão de Deus, ela não dará certo. Por que nós
adaptamos a visão das células, porque nós entendemos que na mesma visão da célula, essa visão, ela tem a visão da igreja primitiva. Porque a Bíblia diz que os irmãos se reuniam nas casas e no templo. Eles tinham comunhão no templo, adorando o Senhor, e tinham comunhão nas casas, no partir do pão. Na maior simplicidade que havia. E eu afirmo para você, querido, o precioso, a comunhão, a alegria, a satisfação está nas coisas simples. Não estão nas coisas luxuosas, rebuscadas. Estou falando que essas coisas não são boas, mas a comunhão, ela está nas coisas simples. A Bíblia diz que Jesus é simples. A Bíblia diz que Jesus foi simples. Jesus se reunia com seus discípulos e partia o pão sempre com eles, na maior simplicidade. E tinha comunhão entre eles. E nós como igreja, querido, podemos crescer, podemos ficarmos sábios, podemos edificar casa grande para Deus, podemos fazer o que for, mas a nossa comunhão deve ser acima de tudo, porque a igreja é eu e é você, e a comunhão deve ser gerada dentro de cada um de nós. A graça foi manifestada, foi o favor de Deus e continua sendo. O amor de Deus foi expressado, não só expressado, mas foi demonstrado em prática, foi. Só que Jesus veio, cumpriu a sua missão e disse: eu vou ao Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, não vou deixar vocês órfãos. Interessante, quando Jesus, ele se volta aos seus discípulos, ele sempre se coloca como mestre, como Senhor. Depois ele fala que ele é amigo. Mas quando Jesus diz que ele vai ao Pai, ele fala: eu não deixarei vocês órfãos. Ou seja, entre linhas, intrinsecamente ele está dizendo: eu sou o Pai de vocês. Eu vou, mas eu vou enviar o outro. Eu vou enviar aquele que consola, aquele que ajuda, aquele que traz comunhão, aquele que vai ficar dentro e não fora, aquele que vai viver dentro de você, que vai gerar em você comunhão, alegria, gozo, paz, satisfação, esperança eterna. Jesus foi ao Pai. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos, no capítulo 1. Atos, capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 1. Atos 1, 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos, pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, falando do que respeito ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu,
há de vir assim como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. E todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Esse é o relato da ascensão de Jesus. Quando Jesus vai assunto aos céus, os seus apóstolos, eles ficam travados olhando Jesus subir para o alto. 2 anjos aparecem e dizem: esse Jesus que vocês viram subir, um dia ele vai voltar da mesma maneira por onde ele foi, ele voltará. E na sequência, no versículo 8 ele diz assim, Jesus disse antes de subir: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. 4 dimensões de testemunho. Quando Jesus diz aqui, e recebereis a virtude do Espírito Santo, Jesus estava dizendo, e recebereis poder, recebereis unção, recebereis autoridade, recebereis revestimento, recebereis glória de Deus, recebereis o fogo de Deus, recebereis a unção de Deus, recebereis a glória do Senhor sobre a sua vida. Jesus estava dizendo, e recebereis poder do Espírito Santo, e você será minha testemunha. Aonde você será minha testemunha? Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, em todos os confins da terra. Vamos contextualizar: e recebereis poder, fogo, glória, unção, autoridade, vida, e sereis minhas testemunhas aonde? Na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, na sua família, na sua nação, no seu estado, no mundo. Aleluias! Recebereis poder, virtude, unção, glória, fogo, para ser testemunha. Testemunha aqui no original é Marte. Você morrerá pela minha causa, você morrerá pelo Evangelho, você viverá pelo Evangelho. Jesus estava dizendo, você vai receber poder, mas há um significado para o que você vai receber. Não é só para você, há um propósito no poder. Você vai receber a unção, a autoridade, o fogo, o poder, para você manifestar o seu testemunho na sua família, na sua casa, onde você está, onde você reside. Jesus dá 4 dimensões, onde o meu e o seu testemunho vai ecoar. A menor dimensão do Evangelho, para o Evangelho, para o reino de Deus, querido, é uma cidade. Menor dimensão. Depois dessa cidade vem o que? O seu estado, vem a sua nação e vem os confins da terra. Não há dimensão para a glória, não há dimensão para a unção, não há dimensão para aquilo que Deus quer fazer. Sou eu que dimensiono muitas vezes as coisas de Deus, mas eu preciso abrir o meu coração para ser testemunha desta obra do Senhor. Eu preciso abrir o meu coração, a minha alma, para que este fogo, esta unção, esta glória me toque, me encha e me conduza para a vontade de Deus. Eu lembro quando Jesus estava ministrando com Pedro. Ele disse, Pedro, vai chegar a hora que você vai querer ir para um lugar e você não vai poder ir. Porque Jesus disse, como ele disse para Nicodemos, o vento assopra, ouve-se a sua voz, não sabe de onde vem e nem para onde vai, e assim é todo aquele que é nascido de Deus. Recebereis poder, virtude. Não é coisa humana, querido. Não é coisa que vem do homem. Não é coisa que vem da terra. Não é coisa que vem das coisas artificiais. A virtude, o poder que ele está falando vem do alto. As coisas que virão sobre as nossas vidas, a condição, o poder, vai vir de Deus. Está vindo de Deus. A capacidade, a capacitação, o dom vem de Deus.
Este fogo, esta glória vem de Deus, para que eu e você sejamos testemunhas. Os discípulos estavam reunidos, eles foram para um cenáculo, estavam os discípulos, como nós lemos no final, no versículo 14, 13 e 14, eles todos perseveravam unanimemente em oração e súplica, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. 120 almas dentro de um cenáculo, perseverando unanimemente na oração. Jesus tinha feito uma promessa. A promessa veio da boca de Deus, não foi da boca do homem, veio da boca de Deus. Jesus disse: e recebereis poder. Eles ficaram perseverando unanimemente, buscando, orando, desejando, por causa da promessa de Deus. 10 dias depois, eles estavam orando. Atos 2, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eles perseveravam unânimes, estavam na oração, estavam na comunhão, estavam na súplica diante de Deus. 10 dias depois, uma semana depois, a Bíblia diz que um vento veemente e impetuoso começou a soprar dentro daquela casa, e encheu aquela casa, e de repente foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo. Imagina uma vela apagada, de repente você vai e acende a vela, fica aquela língua de fogo. Os irmãos olhavam para a cabeça do outro, viam uma língua de fogo na cabeça do outro. Todos foram cheios, batizados, acesos pela presença do Espírito Santo. Deus estava capacitando a igreja para uma nova dimensão. Deus estava capacitando o seu povo para uma grande obra e um grande propósito. Deus estava enchendo a sua igreja de poder, de autoridade, de unção, de convicção, e nada mais que viria diante deles pararia as suas vidas. Nada mais pararia a vida da igreja. Mesmo que eles, se fosse para morrer, eles morreriam como eles morreram pela causa do reino. Pedro crucificado de cabeça para baixo, Paulo sendo degolado, e assim por diante, todos os mártires da igreja não amaram a sua vida até o fim, mas foram até o fim pelo evangelho do reino. Foram até o fim pela causa de Deus, porque eles viviam na comunhão. Há relato de crentes no passado que eram amarrados em estacas e colocavam fogo, estavam vivos, enquanto queimavam, oravam a Deus e cantavam jubilosamente ao Senhor, entregando as suas almas a Deus. Homens e mulheres piedosos, homens e mulheres que eram lançados nas arenas, nos coliseus romanos, no Coliseu Romano, vendo seus filhos e filhas serem comidos por leões, por feras, mas continuavam fiel ao Senhor, porque sabiam que morrendo ali, compareceriam diante da glória do seu Deus vivo, porque tinham poder, eram testemunha de um reino, eram testemunha de uma causa, tinham poder e a unção de Deus. Queridos, nós vamos olhar para a igreja de hoje, para o contexto de igreja. Deus chamou a mim, chamou a você para sermos testemunhas. Como eu disse, o original dessa palavra testemunha é mártir. Mártir, aquele que morre pela causa. Aquele que morre pela causa. Será que eu e você estamos dispostos a morrer pelo evangelho? Será que essa geração de hoje, que se diz gospel, crente, evangélico, será que essa geração de hoje está disposta a morrer pelo evangelho?
Vamos tirar a morte física, porque isso traz temor no coração, medo. A morte física do corpo. Vamos colocar a sua morte, da sua vontade. Aquilo que Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Perca a sua vida. Renuncie-se a si mesmo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Jesus está falando que nós temos que morrer para esse mundo, morrer para essa terra, para as nossas vontades e segui-lo, seguir a vontade dele. Pelo menos essa morte a igreja deve ter. Morrer para as paixões, morrer para o mundo, morrer para os desejos, morrer para a minha própria vontade. Se Deus chegasse em você e dissesse: meu filho, eu tenho uma obra contigo na África, até o final desse ano eu levarei você à África, e você passará 1 ano na África. Uma tese. Será que você aceitaria? Porque quando eu morro para a minha vontade, automaticamente a vontade de Deus se instala na minha vida. E se é Ele que está fazendo a vontade dEle, eu não posso questionar. Porque afinal de contas a vontade é dEle, não é a minha. Não é mais a minha. Como Paulo dizia: irmãos, não vivo mais eu. Eu não vivo mais eu. Mas é Cristo. Cristo vive em mim. Não vivo mais eu. Será que você pode declarar isso? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora nessa carne, nesse corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Isso é testemunho, isso é comunhão com o Espírito Santo. É quando o Espírito Santo diz não para você e você recebe o não dele, você concorda com ele. Quando ele diz: meu filho, não pode, não é assim que eu quero, é assim que eu quero. Você diz: Senhor, seja feita a tua vontade. Jesus estava no Getsêmani, passando por aquele aperto na sua alma. Ele disse: Pai, passa de mim esse cálice, passa de mim esse sofrimento, passa de mim essa angústia. Mas no final da sua oração ele diz: porém, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Eu e você podemos até dizer: Senhor, passa de mim esse cálice, passa de mim essa enfermidade, passa de mim essa dor, passa de mim essa prova, passa de mim essa tentação, essa luta, mas porém, não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. Aleluias. Comunhão com o Espírito Santo. Revestimento de poder tem um fundamento, querido, não é só falar em língua estranha. A gente que pensa que o revestimento de poder é para ficar falando língua estranha. Ainda que a língua estranha é evidência disso e é a edificação do nosso espírito. Mas a maior evidência do poder e da unção é ser testemunha. Porque Jesus disse: recebereis poder e ser-me-eis testemunhas. Ou seja, você vai se destacar. Por isso Jesus também disse em Mateus 5, ele disse: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Por que que eu e você brilhamos? Qual que é o fundamento de eu e você brilharmos? De sermos uma candeia na terra, de sermos diferentes, de termos a luz de Deus em nós, para que as pessoas vejam as nossas obras, querido, que elas são diferentes das obras dos ímpios, são diferentes deste mundo, e elas vão tocar a vida dos homens, e os homens vão olhar para mim e para você queimando em Deus, e Deus será glorificado através da sua vida. Este é o fundamento do poder, da unção de Deus, para que você faça as obras, para que você vá avante, para que você rompa os impedimentos, porque Ele te deu poder, te deu unção, autoridade, fogo, vida na sua vida. Aleluias! Para que você cumpra o seu ministério, o seu chamado, a obra que Ele te designou, que Ele te deu para você fazer. Os irmãos estavam reunidos, sentados, buscando em oração a Deus. De repente o Espírito Santo encheu aquela casa, tomou a vida de cada um deles, acendeu o fogo da glória de Deus. Começaram a falar em outras línguas, viram línguas repartidas de fogo sobre cada um deles, foram acesos pela presença de Deus.
Pedro saiu para fora da casa do cenáculo, começou a pregar para as pessoas que estavam ali. A pregação foi tão envolvente, impactante, pela glória e a unção de Deus, que as pessoas, elas ficaram temerosas, e elas disseram assim: Pedro, mas e agora? O que nós temos que fazer? E agora, o que nós vamos fazer diante de tudo isso? Pedro diz: arrependa-se cada um dos seus pecados e sejam batizados. Hoje a igreja anuncia o evangelho, ela precisa ficar implorando para a pessoa: vem, aceita Jesus, vem para a casa de Deus, aceita Ele, vem para Ele. Essa não era a mensagem da igreja primitiva, irmão. Eles não pregavam assim, porque eles tinham a glória, o fogo com eles, e eles pregavam, e as pessoas queriam o que eles tinham, as pessoas olhavam neles e elas desejavam o que eles tinham. As pessoas olhavam para eles e quando eles abriam a boca, o fogo de Deus saía e constrangia os corações, a ponto das pessoas perguntar: e agora? Eu estou perdido, estou condenado, o que eu preciso fazer? E eles diziam: você deve se arrepender dos seus pecados e confessar a Jesus, entregar a sua vida, que Ele vai transformar o seu coração. Aleluias! Não precisava ficar implorando: levante a sua mão, aceita Jesus, vem para Jesus para a sua vida mudar. Não precisava disso, porque a manifestação da glória do Senhor constrangia os corações. Aleluias! Hoje as pessoas, elas não são mais contristadas, elas não recebem mais o impacto da glória. Hoje as pessoas não se quebrantam mais. A culpa não é de Deus, irmão, amado. A culpa não é do Espírito Santo e nem de Cristo. A culpa é da igreja. Porque tem irmão que passa a semana inteira falando mal do outro. Tem irmã que passa a semana inteira fofocando. Ao invés de usar a boca para orar, para adorar, para apresentar aquela alma, fica falando mal, levantando contenda, fazendo coisas que não deve. Você acha que vai ter poder de Deus? Se o Espírito Santo não é uma força, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. O Espírito Santo tem sentimentos. A Bíblia diz que ele se entristece. Tiago diz: não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual fostes selados para o dia da redenção. Eu e você fomos selados com o Espírito da promessa, para o dia da redenção. O que é o dia da redenção? É o dia da transformação. É o dia que aquilo que é mortal se transformará em imortal. É o dia de aquilo que é corruptível se tornará incorruptível. Aquilo que se acaba nunca mais vai se acabar. O dia da redenção é o dia da glória do Senhor sobre as nossas vidas. É o dia que Deus aparecerá e que nós veremos a sua face, a sua glória, e seremos transformados. O dia que esse corpo decadente, caído, vendido ao pecado, que esse corpo mortal, debilitado, o dia que esse corpo será transformado em um piscar de olhos, o dia que você se apresentará diante dele, de forma incorrupta, santa, eterna, que nunca mais morrerá, nunca mais se acabará, se envelhecerá. Os irmãos viviam em plena comunhão, e era algo tão maravilhoso, querido, intenso. Quando Pedro prega o seu primeiro sermão, as pessoas disseram assim, Atos 3,19, Pedro diz assim para eles. Atos 3,16, Pedro está terminando de discursar. Em Atos 3,19, Pedro diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. E Pedro está dizendo isso: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Só uma maneira de eu ter refrigério na minha vida,
Eu preciso me arrepender e me converter dos meus pecados, porque assim eles serão apagados. E assim o tempo de refrigério se instalará na minha vida pela presença do Senhor. Mas como as pessoas vão desejar isso? Como as pessoas vão querer isso? Se você pega um pouquinho antes, no versículo 38, as pessoas ouvindo isso, versículo 37 e 38, no final da palavra de Pedro, aqui fala as primeiras conversões. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. As pessoas ouviram a pregação de Pedro, e elas disseram: e agora? Eles se compungiram, eles se moveram dentro de si, e eles perguntaram: e agora, o que nós temos que fazer, irmãos? Pedro disse: arrependa cada um de vocês dos seus pecados, e sejam batizados em nome de Jesus. E você vai receber o dom, a presença, a unção do Espírito Santo. Você vai ver em Atos 3, Pedro e João indo ao templo orar. Quando eles chegam na porta do templo, tem um homem que está lá, um coxo, que todo dia era colocado ali para pedir esmola. Quando Pedro e João chegam diante dele, ele olha para Pedro e João. Versículo 3 diz assim, de Atos 3: e vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos dele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Pedro disse: eu não tenho nada material que vai sustentar a sua matéria passageira. Eu não tenho prata nem ouro. Eu não tenho condição humana para você. Mas olha o que Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, não é o que tenho fora, é o que tenho dentro. Ele está dizendo: eu não tenho prata nem ouro, que é algo externo, passageiro. Ele diz: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho. Agora, o que é mais importante é o que eu tenho, é em mim, dentro de mim. Pedro está falando: mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Sabe o que aconteceu? Ele se levantou, irmão. Se levantou e andou. O coxo se levantou e andou. Porque eles estavam na comunhão com o Espírito Santo, eles tinham revestimento, eles cultivavam a presença de Deus. Pedro fazia aquilo que Jesus mandava ele fazer. Pedro fazia aquilo que Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta atrás de você e busca o teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Os apóstolos faziam isso, eles buscavam a Deus, eles estavam na presença de Deus. Por isso ele disse: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho coisas materiais para você, mas o que eu tenho, isso eu compartilho com você. Eu tenho Jesus, eu tenho fogo, eu tenho milagre, eu tenho sinal, eu tenho poder de Deus para a sua vida. Levanta e anda, levanta desse lugar e anda. A sua história é mudada porque eu tenho Jesus. Aleluias. Irmão, será que eu e você vamos incendiar essa cidade? Será que nós vamos no banco, quando chegar na porta do banco, vai ter um mendigo pedindo dinheiro? Talvez ele é coxo, ou talvez ele está enfermo, e ele está vendo que você está indo no banco para pegar dinheiro, e ele vai pedir para você uma moeda. Será que você tem essa condição, querido, de olhar no olho dele e dizer: olha para mim, olha para mim? Pedro, irmão, era como eu e você, era um homem. A diferença é que nele havia uma essência sobrenatural. E ele disse: olha para mim. Você pode até olhar para mim, só que não sou eu que vai resolver a sua questão. Olha para mim, o que eu tenho eu vou te dar. Eu tenho Jesus, eu tenho Jesus na minha vida. Ele é a resposta para você.
Ele é a resposta para a sua alma. Isso eu dou para você, isso eu compartilho para você. Aleluias. Será que vai chegar esse dia que eu e você vamos fazer isso, irmão? Será que vai chegar esse dia que Três Lagoas vai ser impactada pela sua vida? Será que vai chegar esse dia que os enfermos serão tocados por você e serão curados? Porque dentro de você habita uma comunhão plena do Espírito de Deus? Será que na sua alma o fogo de Deus vai queimar e vai tocar a vida dos pecadores? Porque é isso que Deus quer. É isso que Deus está esperando. E muitas vezes nós estamos preocupados com a nossa vida, com a nossa causa, o nosso propósito, a nossa bênção, a nossa vitória. Eu sei que você tem os seus propósitos também, você também busca em prol da sua casa, não estou dizendo que você não pode fazer isso. Mas, irmão, os momentos que eu recebi mais de Deus, foi os momentos que eu abandonei as coisas minhas para fazer as coisas de Deus. Os momentos que eu recebi mais de Deus, foi os momentos que eu perdi sono, que eu fiquei com fome, para fazer a vontade de Deus. Os discípulos caminhando com Jesus de aldeia em aldeia, chega um momento eles dizem assim: Senhor, vamos preparar a comida para o Senhor comer. Nós estamos com fome vários dias. Jesus vivia em constante jejum. Os discípulos acabavam sendo forçados a jejuar com ele. Em um certo momento os discípulos disseram: Senhor, nós vamos preparar o pão, vamos comer. Jesus disse: uma comida eu tenho. A minha comida é fazer a vontade de Deus. A minha comida é fazer e viver a vontade de Deus. Oh, irmão, que essa seja a sua fome. Que essa seja a sua fome. Que a fome na sua alma e na minha alma seja fazer a vontade de Deus. Não seja comer aquela picanha que você gosta, aquele caldo de abóbora que você gosta, aquele caldo de mandioca. Que a sua fome, essa seja secundária, que a sua fome seja fazer a vontade de Deus. Que a sua fome não seja estar na churrasqueira, irmão, mas seja acordar todos os dias e ter fome em fazer a vontade de Deus. Quando pisar o seu pé no chão, lembrar que você recebeu poder, unção, virtude e que Deus está esperando uma resposta de você. Que você faça algo a respeito. Amém? Quero que você se coloque de pé no nome de Jesus. Que você abra o seu coração, querido. Nós vamos adorar o Senhor. Permita que o poder de Deus enche a sua vida nessa noite, para que o teu testemunho seja evidente nesse ano. Nós temos falado, querido, que esse ano é um ano da honra nas nossas vidas. Esse ano é um ano da honra nas nossas vidas. O ano da honra nesse ministério, o ano da honra na sua família, o ano da honra no seu trabalho, é o ano da honra para a sua casa. Mas Deus está esperando, querido, o seu coração aberto a Ele. Permita que o fogo de Deus te envolva nessa noite. Permita que a unção do Senhor envolva você nessa noite. Amém?